Salve, salve, estamos aqui para gravar mais um episódio do podcast E-Grativer. Estou aqui com a minha amiga, com a minha sócia, com a minha parceira, Ellen Salomão, para a gente falar a verdade sobre o jogo da escala no marketing digital. Ellenzita, eu acho que tem uma parada que é um fetiche pela escala. Então eu acredito que assim, nem todo produto precisa de uma grande escala para ele ser muito lucrativo, para dar dinheiro, para fazer a parada girar. Por exemplo, eu tenho um grupo que se chama Craft, a qual a Ellenzita faz parte, e é um produto que fatura múltiplos 7 dígitos e só tem 80 pessoas. E assim, claro, eu já tô jogando esse jogo faz tempo, então já tô nessa parada de buscar produtos que tenham múltiplos 7 dígitos. Mas às vezes para uma pessoa que tá mais no início da sua caminhada e tá buscando fazer ali seus 100 mil reais por ano, seus 200 mil reais por ano, você não precisa de um produto que tenha uma escala gigantesca. Como que você avalia isso? Qual que você acha que é o momento certo para você começar a pensar em escalar? E aí eu vou dar o meu próprio exemplo, né? Porque quando a gente começou lá com a Agência V em 2018, o primeiro produto que a gente teve foi um produto em um nicho pequeno, que tinha realmente uma escala limitada, que era no nicho de estamparia. Então, a nossa especialista ensinava as pessoas a criarem estampas para roupas. É um nicho pequeno, né? Comparado com os macro nichos e tudo mais. Em contrapartida, foi um nicho muito simples de atuar, principalmente ali no começo, porque era um nicho muito específico, era um micro nicho muito específico. Então, o que a gente levava em consideração era a lucratividade. Eu gosto muito de levantar essa bandeira, né, que o que importa mesmo não é quanto fatura, e sim qual é o lucro que você tem através daquele negócio. Eu tenho um sócio que fala que o único indicador que você deve levar em consideração é o LPC, é o leva pra casa. Exatamente. E aí, a gente tem muito no mercado, né, essa questão, eu fiz 7 dígitos, 8 dígitos e sei lá quantos dígitos, mas muitas vezes a gente não está olhando a saúde do negócio. Então, principalmente aqui na V, a gente sempre teve essa preocupação, né, da taxa de lucratividade, a gente teve sempre as nossas metas, e nós conseguimos performar muito bem a nossa empresa, né, consolidar o nosso negócio, mesmo antes de ter uma escala gigantesca, né? Então, assim, antes de fazer 7 dígitos, enfim, a gente já tinha uma lucratividade muito boa e a gente já tinha construído um negócio muito bom, né? Então, acho que esse é o primeiro Sim, ponto de atenção. eu sempre fui fã da agência V. Desde o início eles estavam mandando bem. Inclusive eles começaram bem melhor que a Gratitude. Olha só. É verdade. Então, beleza, agora que a gente já fez o nosso disclaimer, né? Porque eu acho que essa é uma questão muito importante da gente estar sempre falando no mercado, afinal, as pessoas se iludem realmente com essa questão dos dígitos. Como é que a gente faz de fato para escalar um negócio? Primeiro de tudo é isso, corta esse fetiche de escalar. Segundo, você tem que entender qual nicho você está atuando. Então vamos falar do meu caso. Eu tenho lá na minha agência 2 produtos de inglês. Inglês é um macro nicho, é um nicho que vai escalar. Inclusive, eu sempre pensei nessa parada de escalar. Antes de ter esse pensamento que você não precisa ter um fetiche de escalar, eu tinha o fetiche de escalar. Então, por isso que eu pensei assim quando eu fui montar minha empresa. Todos os produtos que eu vou lançar, eu quero entrar num restaurante e perguntar assim: quem que tá nessa mesa aqui que gostaria de aprender a falar inglês? Todo mundo vai falar que sim. Quem tá nessa mesa aqui que gostaria de emagrecer? Todo mundo vai falar que sim. Quem tá nessa mesa aqui que gostaria de cuidar melhor do seu dinheiro? Todo mundo vai falar que sim. Então eu sempre pensava nisso para escolher os produtos que eu ia lançar, antes de eu ter essa clareza de que nem tudo precisa escalar. Então eu vou falar aqui da minha professora de inglês, a Lilian, que era minha professora de inglês particular, e a gente escalou o negócio dela, peguei ela do absoluto zero, a gente criou o nome, criou tudo, criou canal no YouTube, criou conta no Instagram. Hoje ela tem 480 mil no Instagram, 400 mil no YouTube, e a gente já tem mais de 16 mil alunos enquanto eu tô gravando esse vídeo hoje. A gente realmente escalou. Qual que foi o critério que a gente usou para escalar? Então a gente sempre pensa assim, no lançamento, eu tô falando aqui como a Gratitude faz, tá? A gente vai forçando o limite do retorno sobre o investimento. Então, assim, se eu investir 100 mil reais e voltou 500 mil reais, no próximo lançamento eu aumento muito o investimento. Aí eu investi 300 mil reais, voltou 1 milhão e 200, eu continuo aumentando. Até bater um teto ali entre 2 vezes e meia a 3 vezes o retorno bruto sobre o valor que eu investi. Então, vamos supor,
eu investi 500 mil reais e voltou 1 milhão e 200, aí eu dou uma segurada. Então eu percebo que eu cheguei ali num platô, ali num teto da escala daquele produto, com aquela forma, com aquela maneira de lançar, com aquele tipo de Com lançamento, aquele com copy. aquela copy, com aquela campanha, e aí eu não continuo escalando, aí eu reformulo, a gente escolhe o que vai reformular, dependendo do que aconteceu no lançamento. Algumas vezes a gente experimenta trocar copy, outras vezes a gente experimenta usar a mesma copy, mas outro formato de lançamento. Às vezes a gente mexe na narrativa, às vezes a gente mexe na oferta, às vezes a gente mexe no preço. Então, varia muito, mas essencialmente, enquanto o lançamento está voltando mais do que 3, 4 vezes o valor que a gente está investindo, a gente continua escalando até o infinito do que a gente consegue. Como que você faz, Anenzita? Então, aqui a gente passou por um momento onde nós tínhamos medo de escala, né? Então, como nós começamos ali muito do zero, meio que sem grana mesmo e tal, então a gente gostava mais de segurança do que colocar bastante dinheiro, enfim, né? Arriscar. Eu precisei, inclusive, né, de mentorias, até com você, né, senhor Vinhas, para desbloquear isso, né, na nossa cabeça. Hoje, quando a gente pensa em escala, a gente leva em consideração essa questão do retorno. Então, a gente também tem essa filosofia de que se tiver dando retorno de 3, né, um ROI de 3 tá ok, dá para a gente escalar. Só que a gente também olha a questão do nosso fluxo de caixa, tá? Então, toda vez que a gente eu faço um planejamento anual de lançamentos, né? E aí, esse planejamento ele é travado no nosso fluxo de caixa, assim. Então, a gente não pode colocar em risco o fluxo de caixa da empresa para escalar. Então, se eu vou colocar 100 mil reais, 200 mil reais, 500 mil reais que seja no próximo lançamento, eu preciso ter certeza de que se não retornar o que a gente espera, ou se a gente tiver prejuízo, isso não vai atrapalhar de forma nenhuma a agência V. Então, a gente leva bastante em consideração esse quesito. Ah, eu também acho muito legal esse pensamento. Você tem que sempre investir para escalar um valor que, mesmo se você perder tudo, você vai continuar no jogo. Eu acho que a parada do empreendedorismo, as pessoas ficam pensando que é um jogo de você ganhar, e na verdade é um jogo de você continuar. Com Porque certeza. se você continuar no jogo por tempo suficiente, eventualmente você vai acertar a mão. Então eu já passei por isso de tentar escalar muito alguma coisa e quase ter que fechar a empresa, tal. Em 2017 a gente fechou a nossa empresa com um prejuízo enorme. Então a gente aprendeu isso, assim, de não dar um passo maior que a perna. Mas pensando assim, quais são os elementos que você deve levar em consideração para você avaliar se a escala do seu produto? Além do ROI, você também tem que levar em consideração o tamanho do seu nicho, a sua capacidade de crescer a sua audiência e também avaliar isso, se é necessário você ter uma escala muito grande. Em alguns nichos, tem a possibilidade de você ter um ticket mais alto, como o marketing digital, finanças. Alguns nichos permitem, outros não. Então você tem que estudar. Tem essas duas maneiras que você tem de ganhar dinheiro. Ou você vende uma coisa cara para um grupo menor de pessoas, ou você vende uma coisa barata para um grupo muito maior de pessoas. E essa segunda maneira de ganhar dinheiro é bem mais difícil. Muito, muito, Sim. muito mais difícil. Porque você precisa construir uma grande audiência. E são poucas pessoas que são capazes de fazer isso. Porque aí a gente entra na parada da construção do personagem atrativo, na comunicação envolvente. E isso é um número muito menor de pessoas que vai conseguir fazer. E aqui na V, quando a gente tem aqui um processo que chama lançamento teste, né? Então, nós temos uma verba específica para testar um especialista. Então, toda Uhum. vez que a gente fecha um novo contrato, por exemplo, a gente passa por esse primeiro lançamento teste, que é onde a gente vai primeiro testar a parceria, a própria parceria, e também testar a oferta, a estratégia e tudo mais. E aí, eu tenho uma história bem legal para contar sobre escala, que mostra justamente a importância de você identificar vários fatores, né? A gente estava começando uma parceria com a nossa especialista de crochê e a gente tinha a semana do crochê. Só que a nossa especialista, ela ensina a fazer um crochê sem receita. Ela tem um método de criatividade e tudo mais, e esse era o diferencial do produto, né? Essa era a nossa proposta única de valor. Então, a gente fazia lá a captação de lead falando, participe da semana do crochê. E aí, nesse lançamento teste, a gente investiu 10 mil
Quando a gente abriu o carrinho, fechamos em 35 mil mais ou menos. Uhum. Só que a gente sempre roda pesquisa depois do lançamento e tudo mais, e a gente viu que muita gente tinha ficado descontente com o lançamento, porque achou que era muita falação. Ah, nossa, eu pensei que eu ia aprender a fazer uma bolsa em crochê, um tapete de crochê, qualquer coisa, menos aprender a fazer o crochê sem receita. Então, as pessoas iam com uma expectativa e elas achavam aquilo ali basicamente baboseira. Certo. Aí, a gente entendeu que precisava ter alguma mudança. E, através das pesquisas, eu falei, poxa, então vamos fazer a semana do crochê sem receita? Ou seja, eu qualifiquei as pessoas que estavam entrando na lista, afinal, elas já iam com a expectativa de aprender o crochê sem receita. Por que eu trouxe essa história? Porque a gente investiu 10 mil e voltou cento e tantos. Então, com o mesmo investimento, só que com uma pequena mudança, que foi uma grande mudança, na verdade, né, no copy, a gente não mudou mais nada. A gente conseguiu entender que aquele produto estava pronto para escalar. Então, não é só colocar mais dinheiro, né? Então, olha, eu fiz um lançamento com 10 mil reais e voltou 30. Ah, tá com ROI de 3, ok. Mas mesmo assim, ainda tem muita coisa para trabalhar ali. Não era só colocar 20 mil no próximo lançamento para fazer 50. Era ajustar a copy, ajustar a estratégia de comunicação que fez a gente ter um ROI de 10. Aí sim, com a comunicação certa, agora a gente vai investir cada vez mais buscando até o ROI de 3. E qual foi o máximo de alunos que você teve com esse produto em uma turma? Hoje a gente está numa escala de mais ou menos uns 1.000 alunos por turma? Sim. Então, a gente conseguiu escalar ali para os múltiplos, né? 6 dígitos, 500, 600 mil reais com esse produto. Então, e é importante também você entender o que é escala para você. Exato. Porque às vezes eu vejo uma pessoa assim falando, eu só tenho 100 alunos por turma, eu não consigo escalar. Mas a pessoa, até um ano atrás, tinha 20 clientes no ano, 30, 50. Total. Então, ela super escalou o negócio dela. Então, não fica se baseando nessa coisa de se comparar com outras pessoas. Eu gosto muito dessa ideia de que você está sempre correndo a sua própria raia. Mas é legal você ver no mercado que você está atuando, quanto que os competidores, assim, a galera que está jogando a Série A do seu mercado está conseguindo fazer. Sim. E aí para você ver se você tem a condição de chegar lá, você avalia todos os elementos para você entender se você é capaz de competir naquilo, para você ser um dos maiores daquele segmento. Então, eu vejo no meu segmento de marketing digital, tem algumas limitações por exemplo, eu tenho uma limitação em relação à construção do personagem atrativo. Eu tenho dificuldade de inserir elementos de entretenimento na minha comunicação. Já que eu tenho essa dificuldade de inserir elementos de entretenimento na minha comunicação, para mim é muito difícil eu abrir a boca do funil. Como para outra pessoa que tem uma facilidade maior com narrativa ou de inserir elementos de entretenimento que aumentam a retenção e, consequentemente, aumentam a escala da audiência. Então, se você não consegue colocar 100 mil pessoas no seu Instagram, 100 mil pessoas no seu YouTube, dificilmente você vai vender milhares de produtos. Se você não tem uma boca de funil ali para você fazer as pessoas continuarem caminhando nessa esteira, vai ser difícil para você ter uma escala muito grande em termos de número. Sim. Mas isso não impede de você ter uma escala muito grande em termos de faturamento. Sim. É só um negócio muito lucrativo. Né? É só você avaliar. E para uma pessoa um negócio muito lucrativo é a pessoa ter 100 mil reais de lucro, para outra pessoa é ter 1 milhão. Era isso que eu ia falar, Vinhas. Também existe uma questão muito de o que você quer para sua vida. Então, por exemplo, quando eu penso na agência V, eu estou muito mais interessada em ter uma empresa sólida e ter a minha vida tranquila do que correr atrás do 8 dígitos, da escala infinita e tudo mais. Porque eu sei que para isso eu vou precisar pagar um preço, que talvez seria fazer muito conteúdo, fazer muitas lives, ficar muito tempo me dedicando e tudo mais. Agora eu estou falando como especialista, né? Uhum. E quando, na verdade, o que eu quero é... Poxa, ter tempo para minha filha, para o meu marido, né? Gerenciar a minha empresa. Então, assim, tudo também é uma questão de qual é o estilo de vida que você quer ter, né? Para que você quer escalar? Qual que é o objetivo dessa escala, né? Uhum. Sim, eu acredito nisso. No meu caso, quando eu vou vender, que eu estou ensinando marketing digital, eu tenho que estar no campo de batalha com os produtos que eu já tenho. Então, eu tenho que dar alguma atenção para aqueles produtos andarem ali.
E se eu ficar o dia inteiro produzindo conteúdo, quando que eu vou participar das reuniões estratégicas? Sim. Quando que eu vou mentorar as pessoas que já me pagaram para eu mentorar elas? E são 200 hoje. Então eu tenho que dividir o meu tempo entre tudo isso. E para mim é muito difícil competir com uma pessoa que fica 5 horas por dia nos stories. Eu não tenho como fazer isso hoje. Ou eu até teria, mas aí eu teria que pagar esse preço na Exato. família, sei lá, o tempo que eu passo com a minha esposa, o tempo que eu passo com o meu cachorro, o tempo que eu passo, né, fazendo outras coisas que também são importantes para mim. E ter essa noção. E mais importante do que tudo é você ter satisfação com a sua vida, com o resultado que você está fazendo. Eu acho que, claro, quando você está ali batalhando para pagar o seu teto, sua comida, né, as suas necessidades básicas, então tudo bem, você trabalha 15 horas por dia e é isso, Total. porque é isso que você precisa fazer e não tem problema nenhum. Mas a partir do momento que você tem ali aquela coisa meio básica para você, ah, já com alguma estabilidade, eu acho que a coisa mais importante é pensar como você quer passar o seu dia. Eu acho que eu ia ficar muito triste se eu tivesse que ficar todo dia 5 horas nos stories, no Instagram, sei lá, fazendo o quê, e ainda fazer as reuniões que eu tenho que fazer, ainda entregar as mentorias que eu tenho que entregar, ainda gravar os vídeos no YouTube que eu tenho que gravar. Então ia ficar uma rotina muito maçante. Isso acaba jogando contra a sua criatividade e você vai perdendo a vontade de fazer aquilo que te levou a ter um negócio em primeiro lugar. E assim, principalmente para quem lança outras pessoas, eu gosto muito de frisar, né? Os propósitos, eles precisam estar muito alinhados. Então, por exemplo, aqui na V, a gente sabe que se eu achar um especialista que é muito agressivo, que quer crescer demais, que quer escalar horrores e tal, ele vai se sentir sufocado, porque a gente é mais tranquilo mesmo, né? Então, assim, existe essa questão de você entender com quem você está trabalhando, né? O que que você quer, né? Aonde você quer chegar. E no caso de você ter um especialista, você também alinhar isso com ele, né? Aonde vocês, em parceria, querem chegar. Sim, esse alinhamento é muito legal. Mas, se você quiser escalar o seu negócio, você pode contar com a gente. A gente tem um programa de mentoria juntos, eu e a Ellen, que se chama Egrativer. Dá uma olhada lá quando vai abrir as inscrições, www.egrativer.com.br. Mas parte desse princípio, se você não souber escalar construção de audiência, você não vai saber escalar faturamento, número de alunos e tudo mais. Alguns exemplos que você pode olhar dentro da Egratitude, por exemplo, a gente construiu várias audiências do zero. Quando eu comecei a trabalhar com o Gustavo Cerbasi, ele tinha 15 mil pessoas no Instagram. Hoje eu acredito que ele tem mais de 1 milhão. Pode colocar os arrobinhas aqui da galera. Ó, Gêmeas do Inglês, quando começou com a gente, tinha 30 mil. Hoje elas têm 400 e poucos mil no Instagram. A Lilian, English Yourself, começou com 0. Hoje tem 400 e poucos mil no Instagram. Eu comecei do 0. Hoje eu devo ter uns 80 mil no Instagram. Então, assim, só falando de audiência de Instagram, são mais de 2 milhões e poucas de pessoas seguindo a gente. Então, assim, a gente construiu, contando Instagram e YouTube, mais ou menos uma audiência de umas 5 milhões de pessoas em um pouco mais de 4 anos. Então, acredito que a gente sabe muito bem como fazer esse jogo da escala. E estamos aprendendo também muitas coisas com a Ellen que a gente não sabia ainda. E acho que vocês vão tirar muito valor ali da Egrativer. Isso aí, galera. A gente espera vocês na Egrativer. Tamo junto.